Oi, bem-vindas ao Costurar para Não Pirar. Eu ajudo mulheres a costurar para não pirar, ou seja, a sair do estresse da rotina do dia a dia, desacelerar a cabeça e acalmar o coração. Eu sou Renata Valho e hoje eu vim falar para vocês sobre um tema muito importante. Talvez seja por isso que você não consegue colocar o elástico numa costura. Elásticos não são um bicho de 7 cabeças. Nós vamos fazer essa linda faixa turbante, que tem um elástico aqui atrás, que fica na nuca, para poder ter o ajuste na cabeça de cada pessoa que for usar. Mas antes disso, eu queria conversar aqui um pouquinho umas coisas com vocês. Eu acho que vocês já perceberam um pouquinho, né? Eu gosto de trazer um assunto, conversar um pouco e depois a gente vai para a máquina costurar. E esse vai ser assim também. Nem tudo que se costura tem elástico, mas em algum momento aí da sua trajetória na costura, você vai se deparar com alguma peça que tem elástico. E com certeza, eu acho que você já costurou alguma coisa que pede elástico e já ficou desesperada, não deu certo, desmanchou, perdeu a cabeça porque estragou o tecido, esmigalhou o elástico e aí você desistiu. Será que eu acertei? Talvez, né? Não dá para acertar na primeira vez que a gente vai costurar. Toda vez que a gente costura uma coisa nova, você vai levar um tempo, então não dá para desistir na primeira vez. A gente repete várias vezes até entrar no automático ou até fazer bem feito. Só uma vez não dá para falar, não consigo fazer isso e aí desiste e acabou. Psicólogos, psiquiatras, eles dizem que as pessoas ansiosas buscam trabalhos manuais. Nos trabalhos manuais, a fonte para sua recuperação e o alívio do estresse do dia a dia é a sua própria mente. O que é o estresse? O que é a ansiedade? É tudo causado pela nossa mente. A gente precisa saber organizar os nossos pensamentos e é através da mente que a gente também vai se livrar deles, né? Por quê? Porque na maioria das vezes a gente está vivendo uma rotina de muita cobrança, né? Então, a gente tem uma cobrança da sociedade para com a gente, do trabalho com a gente, família, amigos, e aí a lista fica infinita. E nós mesmos nos cobramos de muita coisa, né? Quando a gente determina fazer alguma coisa, a gente vai lá e se cobra. Então, por exemplo, você tem o seu trabalho, existe uma cobrança externa, que é seu chefe, seu departamento, seu colega, vai cobrar um resultado seu. Mas também tem uma cobrança sua com você mesmo. É em cima dessa cobrança que a gente acaba ficando muito travado e a gente acaba querendo sempre terminar com aquela tarefa. A gente quer sempre ser perfeito. A gente se cobra demais de não poder fugir à regra de vez em quando. A gente fica muito preso e aí a gente trava e não consegue solução. A gente fica querendo esse perfeccionismo das coisas, a gente não sai do lugar. Quando a gente senta para costurar uma peça, a gente quer que ela fique perfeita. Então, o que eu tenho que falar para vocês aqui é que a gente tem que esquecer essa perfeição da costura. E costurar é um trabalho que usa muito o lado criativo nosso, né? E aí tem uma coisa que não anda paralela à outra, né? A perfeição, a busca pela perfeição não tem nada a ver com a criatividade, ao contrário, ela bloqueia a criatividade, né? A gente perde a liberdade de ser criativo. E tem um livro que se chama Criatividade Cura, e nele os autores falam assim: criatividade nasce da necessidade de expressão do ser humano. Assim, num geral,
é a expressão de um povo, de uma cultura. É como eles mostram a maneira que eles enxergam o mundo. Se a criatividade nasce da necessidade da expressão e a arte é a expressão de um povo, como é que a gente vai fazer arte? Você tem que seguir um modelo rígido. Não vai funcionar. Vai ser assim, tem aquele padrão, você vai lá e copia e fica travado. A gente tem que realmente abrir a cabeça, deixar de lado, ter que terminar uma costura perfeita, não fazer comparação nenhuma, não ficar buscando fazer uma lista de objetivos para atingir com aquela costura, sabe? Checklist assim, do tipo, cortei o tecido correto, ok. Ponto, ok. Escolha de tecidos, ok. Não. Se liberta dessa lista de pré-requisitos e vai fazer, sem pensar no final. O primeiro passo que a gente tem que dar é esse, né? E aí, para tomar como exemplo, esse exemplo é sempre muito válido, porque criança não tem padrão. Criança está aprendendo tudo, não é? E ela adora desenhar. Criança adora um papel, uma tela, lápis de cor, canetinha, pincel e tinta. E eles pintam tanto que se você não ficar de olho, ele sai do papel e ele continua pintando, né? Ele vai para o chão, para a parede, ele pinta ele mesmo, porque ele não tem padrão. E o padrão é aquela coisa, se você não ficar em cima dele e falar para ele não sair do papel, ele fica ali. Mas se você deixar livremente, ele continua fora do papel como se o chão, a mesa fosse continuação do papel. Então, quando a criança faz esse tipo de coisa, ela está mostrando para nós adultos que não existe padrão. Ela gosta de desenhar porque ela gosta de desenhar. Ela quer ver o resultado daquilo ali que ela está fazendo. E ela não está se baseando se aquele desenho é impressionista, é surrealista, é pós-moderno, é clássico. Se as pinceladas são pontinhos, se carrega na tinta, ela não tem técnica artística, né? Cada época aí teve a sua, mas ela não pensa em nada disso, ela simplesmente senta e desenha. Nós precisamos fazer a mesma coisa. Especialistas fazendo esses estudos, eles dizem que quando nós nos entregamos a uma arte manual, a um trabalho manual, com a mente aberta como a de uma criança, que a gente não tem modelo para seguir, a gente não tem uma expectativa a atingir, a gente não tem uma perfeição para bater meta, né? A gente alcança um estado de paz que muitas pessoas comparam com um estado meditativo. Então, comparando assim, uma pessoa que tem o hábito de meditar, medita há muitos anos e sabe os benefícios que essa meditação traz para ela, é a mesma coisa para nós que vamos costurar. Então, a pessoa que está lá meditando, não quer dizer que ela não tenha problema. Não quer dizer que é uma pessoa que não possa estar vivendo um nível de estresse alto. É que ela, quando senta ali e se propõe a meditar, ela se desconecta do resto do mundo. Então, quando a gente senta na máquina e vai costurar, a gente precisa se desconectar do resto. E uma coisa é você falar assim, beleza, mas você vai ensinar essa faixa, existe um padrão a ser seguido. No nosso caso,
tem um padrão a ser seguido, porque senão você pegaria aí um rolo inteiro de tecido e ia colocar o rolo inteiro na máquina e sair costurando enlouquecidamente. Não, a gente tem um propósito, é não se prender a molde estabelecido para dizer assim, aquilo é bonito, eu faço, eu consigo. Ou então, alguma pessoa assim que viu alguém ensinar, elástico só se coloca dessa maneira. Não existe outro jeito. E aí você vai lá, tenta fazer, não conseguiu. E aí você fala, pronto, eu não sei fazer, eu não tenho jeito, eu não tenho paciência, eu tô estressada e eu sou muito ansiosa e esse negócio de costurar não serve pra mim. E aí, por que que eu falo isso? Eu falo isso de carteirinha. Porque toda essa rotina, todo esse processo e passo a passo na costura eu passei. Eu passei muitos anos querendo costurar e falando que eu não tinha tempo, porque minha vida era muito corrida. Antes era porque eu era estudante, depois era porque eu já era formada, depois era porque eu tinha filho. E porque eu tinha filho e trabalhava, então eu sempre estava nesse looping de eu não tenho tempo. E aí chegou um momento em que eu comecei a pensar, eu falei assim, nossa, mas se há tantos anos eu falo que eu quero e eu não faço, eu acho que se eu começar a costurar, não me interessa nem que horas do dia vai ser, nem se vai ser só um pouquinho por dia ou uma vez por semana, mas eu quero fazer isso, porque eu tenho tanta vontade, eu tenho certeza que a hora que eu fizer, isso vai me fazer um bem tão grande que eu vou até esquecer que eu estava exausta, morta, cansada, depois de uma semana inteira de trabalho puxado. Quando eu comecei a costurar, eu comecei a sentir um prazer enorme em estar realizando uma coisa que era um sonho para mim, que eu nunca tinha conseguido fazer. Que quando eu trabalhava em um escritório de arquitetura, tinha uma rotina enlouquecedora, e eu chegava em casa tão cansada que às vezes era até difícil de dormir. O dia tão intenso que chegava em casa e tomava banho, jantava, assistia novela para espairecer. E aí no meio da novela, quando eu me vi, eu estava pensando lá na obra que estava com um atraso, no projeto que ainda não tinha terminado, no orçamento do cliente que estava muito caro. E eu não desligava. Então eu comecei a falar, eu preciso de uma atividade que me faça desligar. E aí, quando eu cheguei um ponto, eu falei assim, eu vou costurar porque eu tenho certeza que isso vai me fazer bem, foi imediato. Eu trabalhava, eu tinha o meu horário, né, meu horário útil de trabalhar com o projeto e eu costurava à noite, um pouquinho assim por dia, depois, né, que eu acabei o curso. Então eu comecei a trabalhar e ao mesmo tempo costurando. Quando acordava no dia seguinte, eu estava tão bem disposta. Primeiro que eu já ia dormir mais tranquila. Eu deitava, eu não ficava pensando mais no projeto. E aí no dia seguinte eu acordava super disposta e com muito gás para trabalhar, com muita criatividade, mas no sentido de resolver as questões do trabalho, que às vezes você fica tão imerso ali que você fica pensando e a solução não vem. Isso foi muito rápido, assim, muito pouco tempo, acho que foi uma questão de um mês. Eu me dei conta que eu tava mais tranquila. E aí, quando eu já não estava mais trabalhando com arquitetura, eu tive tempo de costurar com maior frequência. E aí eu saí meio que tratorando tudo. Comecei a pegar moldes super complicados para fazer. E eu acho que ficou reprimido, sabe? Na hora que eu comecei, eu falei, não, eu sou capaz, eu vou aprender. Às vezes eu ficava assim, 3, 4 dias em cima da mesma peça. E aí o que acontecia? Eu ficava irritada, não dava certo, eu desistia. Logo que eu acabei o curso, apareceu assim uma festinha de aniversário de uma amiguinha da minha filha. Eu vou fazer aquela necessaire que eu aprendi no curso. O meu padrão ali estava ótimo. E aí eu repeti um cestinho para um outro aniversário que veio e eu fiz. Até que chegou uma hora que eu não tinha mais coisa para repetir. Então
eu comecei a procurar coisas para fazer. E aí eu ia atrás de moldes, de passo a passo, tutoriais, vídeos na internet. Só que aí era a primeira vez que eu estava fazendo aquela peça. Daí não ficava boa, daí eu comecei a me irritar. Aí eu falei, caramba, eu fiz o curso, eu estudei, eu aprendi, agora por que eu não fiz direito? Eu achei que tinha ficado horroroso, eu não mandava o presente. Eu ia na loja, comprava um presente. Depois que começou a acontecer muito isso, aí eu peguei uma peça e falei, não, o problema é o molde. Depois eu falava, não, essa pessoa não sabe explicar direito. Cada hora eu achava uma desculpa. Teve costura assim que tinha elástico também. Ficou horrível. E aí foi um desses que eu não dei. Eu percebi que eu estava muito presa ao que as pessoas iam achar da costura que eu estava fazendo. Então aquilo estava me bloqueando, porque eu já sabia costurar mais ou menos. Os meus produtos feitos, eles estavam bem feitinhos e era digno de presentear alguém. Mas depois, quando eu atropelei a história, eu percebi que eu estava querendo cair no padrão de aceitação das pessoas e aí eu perdi o foco do que costurar ia ser uma coisa para mim, para minha tranquilidade, para o meu sossego e para minha felicidade. E foi então que eu resolvi sossegar, mudar o foco, virar a chavinha no meu cérebro e falar assim, vai com calma, não é assim que as coisas funcionam. Então você tem que fazer aí uma volta aí no passado, entender o que aconteceu com você quando você estava lá costurando ou um elástico que foi difícil ou qualquer outra coisa mais complicada e que você desistiu. Então você tem que buscar o porquê dessa desistência, se você queria muito fazer aquilo. Você pode até chegar para mim e falar assim, olha Renata, já tentei, não dá certo, e eu já percebi que eu não tenho tempo, então eu fico irritada. Costura é uma coisa minuciosa, que demanda atenção, e se eu não tenho tempo, não serve para mim. Não é bem assim. Com certeza você deve conhecer alguém que tem 500 funções, que dá conta de tudo. E são pessoas que vivem sorrindo o dia todo, não estão reclamando da vida. Assim, elas não têm problema? Tem, claro que elas têm. Você fala assim, eu preciso de um momento para mim, para fazer as coisas que eu gosto. Eu tenho que renovar minhas energias. A costura vai te ajudar a fazer isso. Confia. Confia que você consegue arrumar um tempinho. Tenho certeza que se você somar na semana inteira, você não consegue uma hora para se dedicar à costura. A gente perde tanto tempo no celular, no WhatsApp, vendo meme, vendo videozinho de gatinho. Com certeza você acha. Não tô falando para você achar 3 horas por dia, tô falando 1 hora por semana. Tenho certeza que você consegue achar. Ah, Renata, mas essa 1 hora é muita coisa. Onde é que eu ponho meus filhos? O que eu faço com eles? São pequenos, eu preciso ficar de olho em cima. Conversa com seu marido, sabe? Se não for filho, se for uma outra questão, conversa com alguém que possa te dar uma mão para que você tenha essa 1 hora para você na semana. Eu tenho certeza que se você pedir o apoio de alguém, você vai conseguir. Se você falar assim, olha, essa 1 hora é muito importante para mim, vai me fazer ficar mais feliz, mais tranquila, mais sossegada, e essa pessoa quer o seu bem. Então ela vai te ajudar, porque a sua relação com ela vai melhorar também. Porque se você estiver feliz, você emana felicidade para todo mundo. E aí as relações pessoais ficam melhores. Sou a prova disso que isso acontece. Você pode me falar, é a minha ansiedade. Eu quero costurar o negócio em 5 minutos, quero que aquilo fique pronto. Você está falando que não vai ficar bom de uma vez. É por isso que eu desisti, eu sou muito ansiosa. Eu não consigo ficar fazendo várias vezes a mesma coisa, não serve para mim.
Estresse e ansiedade são coisas que andam juntas. E a ansiedade é aquele sentimento que a gente tem que quer que resolva logo. Só que esse fervor, esse sentimento, essa ebulição de emoção da pessoa ansiosa, é isso que faz mal. Quando a gente está muito estressado, porque tem muita tensão, a gente quer se livrar da tensão. Então, fica estressado e ansioso ao mesmo tempo. Então, se eu falo para você que você senta na máquina de costura, você vai desestressar, você vai ficar menos ansioso, ou se bobear, nada ansioso. Isso tudo traz clareza para sua cabeça, você vai conseguir resolver as questões complicadas da sua vida. E ainda vai costurar que é aquilo que você quer? Como é que você vai falar para mim que você não é capaz de fazer? Claro que é. Você pode. Você que quer costurar. E você quer os benefícios que essa costura vai trazer para você. Então eu vou falar para você, você não vai colocar isso na lista de rotina, na lista de tarefas que você vai fazer. Você vai colocar na sua lista de prioridades. Quando você já começa pensando de uma maneira diferente, as coisas vão fluir melhor. Porque vai deixar de ser uma obrigação. E aquilo que eu falei lá, da gente ficar com as coisas automáticas, colocando tenho que fazer, tenho que dar conta, tem que ser perfeita, você vai colocar a costura nesse looping também. Mas você não pode fazer isso, senão não vai dar certo mesmo. Você tem que colocar a costura em outro patamar. É um patamar das coisas gostosas, legais e que são prioritárias na minha vida. Aí você vai só eleger o que é mais prioritário do que outro. Você não vai deixar de cuidar das crianças para costurar. Você não vai deixar de dar atenção para a família. Muito menos deixar de trabalhar para costurar, né? Mas você vai colocar no mesmo patamar, por exemplo. Isso aqui é tão importante quanto isso. Eu vou dar conta desse, mas assim que eu acabar eu dou conta do outro. E aí, eu vou te falar algumas coisas que são muito boas para você colocar costura na sua vida. Você tem que permitir que as costuras que você vai fazer possam ser imperfeitas. Quando você se permitir a fazer costuras que não vão ser as mais bonitas do mundo de primeira vez, você vai colher os benefícios que aquele momento que você está costurando vão te trazer. E eu vou te falar aqui algumas delas. São inúmeras. E tem algumas que são características mais para umas pessoas do que para as outras. Então, segundo especialistas que estudam pessoas que estão em altos níveis de estresse e começam a fazer um trabalho manual, eles observaram que você ganha autoconsciência, porque você está ali manualmente fazendo um trabalho, você está focado numa coisa que sim, exige concentração. E por exigir concentração, ele te desloca daquele lugar que você está quando você só tem cobrança. O trabalho, o filho, a casa. Então, ali você consegue se destravar. Você largou os problemas lá fora. Você está super focado aqui e longe daquilo lá. Mesmo sabendo que a hora que você acabar aqui, volta tudo. Mas por esses minutos aqui que eu me permiti fazer isso, eu sei que eu vou ter essa sensação boa. Você se torna mais resiliente. É a capacidade de lidar com diversas situações do dia a dia, sendo boas ou ruins. Quando você se permite ser criativo, quando você quebra os padrões do modelo a ser seguido, você percebe que a vida é imperfeita, assim como essa costura que você está fazendo.
e que você pode sim viver dessa maneira, que nem tudo tem que ser perfeito e que nem tudo sai como planejado. A gente planeja muita coisa na vida e aí vem uma situação que te leva para outro lado e não te permite seguir naquele caminho que você estava seguindo. E isso é a costura. Quando você a primeira vez pensou em costurar, nossa, vou sentar ali, vou fazer, vai ficar perfeito. E aí não fica. Então o que é que você faz? Você lida com a imperfeição. Você leva essa imperfeição da costura para a vida. Não, as coisas que a gente aprende na costura, elas não ficam no mundo da costura. Elas vão para a nossa vida diária também. Você pode conseguir resolver, às vezes não, às vezes parcialmente, e a vida continua. Você se torna uma pessoa mais confiante. Em alguns momentos da vida, você vai ter que tomar decisões e você vai sentir que você tomou essas decisões com consciência e que você tomou a melhor decisão que você precisava naquele momento. E tudo isso é devido aos questionamentos que você faz. Porque você está ali costurando e aí chega um momento difícil. O que é que você faz? Porque você pisa no pedal da máquina, ela vai embora. Se você não parar, ela não para. Quem para a máquina é você. Surgiu um problema na costura. Você fala, e agora? Eu continuo costurando aqui ou eu interrompo, faço a outra parte e depois junto as duas? É uma decisão que você vai tomar, mas como você precisa parar, pensar e refletir, isso permite que o resultado lá no final vai ser melhor. Então, esse momento de reflexão que você precisa tomar decisão na costura é igual na vida. Às vezes, você teve essa dúvida, pausou ali. Você não vai nem continuar lá daqui a pouco, você deixa para outro dia. Com a sua costura você pode fazer, parar, esperar. Assim como muitas decisões na vida, a gente tem condição de parar um pouquinho para refletir e decidir depois. Então, o que você está tendo nesses momentos é o que a gente chama de paz de espírito. A gente está colhendo frutos de um momento onde você consegue parar os pensamentos. E não é isso que a meditação faz? Quem medita fica ali, a pessoa, tem gente que acha que meditar é pensar na vida, é o contrário. Meditação é a ausência de pensamento. Para quê? Para que você organize as ideias e tenha momentos de tranquilidade e equilíbrio, principalmente nos dias contemporâneos, onde a vida é muito corrida, atribulada, barulhenta, com muita informação. E a gente precisa desacelerar para conseguir resolver questões importantes. Tudo que a gente quer é viver bem, é ter qualidade de vida, é ter sossego. A gente não quer aquele nível de estresse, coração acelerado, que às vezes vem aqui na boca, aquele aperto no peito que dá quando fica muito ansioso e não consegue resolver um problema. A gente não quer. Aparentemente o que a gente quer é não ter problema, mas isso eu acho que não dura nem meio segundo, porque a gente sabe que não dá para não ter problema. Então eu tô aqui te convidando para você deixar o estresse para lá, deixar a ansiedade para lá também, e você coloca aí. Eu acho que não sou eu que devo dizer para você quanto tempo você deve costurar. Eu acho que é você que diz, mas assim, 1 hora por semana, eu acho que não é demais. Eu acho que todo mundo consegue. E se você se propuser menos também, acaba não dando tempo de fazer quase nada. Então você não vai sentir o efeito de tudo isso que eu tô te falando. E presta atenção na sua reação. Como é que você, as sensações que você vai ter
nos primeiros dias em que você fizer isso. Se você vai ficar super feliz de estar costurando e se isso tudo vai estar preenchendo a sua vida e toda essa calmaria e tranquilidade, se você vai estar conseguindo levar para as outras áreas da sua vida. Isso tudo vai te deixar mais tranquila e aí você vai conseguir organizar melhor a sua vida para você ter mais desses momentos tranquilos e relaxantes, para que tudo se equilibre na sua vida. Então, eu te desafio, o próximo passo é aumentar o tempo que você está costurando. E o que vai acontecer, eu já posso te dizer, vai ter dia que você vai estar com o olho assim, ó, quase fechando, pingando de sono. Mas você vai falar, ai não, só quero costurar mais um pouquinho, são só mais 5 minutinhos. Porque aí até esse cansaço, a gente acaba não percebendo que a gente já tá com sono, que já deu meia-noite, você ainda tá ali costurando. O tempo passa e você não sente. Por quê? Porque você tá fazendo uma coisa que gosta, você tá fazendo algo que te traz muita felicidade. Liberte-se! Agora nós vamos fazer essa faixa turbante. Ela é muito simples de fazer. E o elástico também é uma coisa muito simples. Não tem por que ficar com medo disso aqui. Muitas vezes as pessoas têm medo porque, a quantidade de elástico, existe uma proporção, tá vendo? Aqui o elástico está totalmente relaxado, mas existe mais tecido do que elástico, que é para, na hora que a gente usa o elástico para ajustar na cabeça, o tecido acompanha. E aí tem gente que morre de medo disso, porque acha que tem que ficar esticando, que se ficar esticando não vai conseguir costurar, porque ou segura ou costura. E existem algumas técnicas para serem feitas e outras nem são tão técnicas assim. São coisas mais óbvias e mais simples. Então, eu vou te mostrar como esse elástico é simples de colocar. E existem outros produtos, outros tipos de peças, onde o elástico exige uma colocação com mais cuidado, com mais prática. Você precisa esticar o elástico para costurar, precisa fazer o ponto zigue-zague. Repete ela mais de uma vez e você vai ver que você vai desmistificar essa história de que elástico é difícil de costurar, tá certo? E aí você faz uma para você, aí você escolhe tecidos e cores diferentes, faz lá umas 3, depois de 3, você já vai estar quase craque, aí você sai por aí dando de presente para quem você quiser, tá bom? Vamos lá então. Eu vou usar um retângulo de 10 por 20 centímetros, um elástico de 3 por 12 e 2 retângulos de 20 por 50. Aí você escolhe uma estampa bem bonita. Nós vamos dobrar nesse sentido cada uma das partes e passar uma costura do lado maior. Aí, como mostrando, e no pedaço pequeno também. Vai para a máquina, dá um retrocesso, vai ajeitando o tecido para ele ficar bem alinhadinho. E você pode também, se preferir, passar no ferro para fazer o vinco e depois alfineta, se você não tem muito costume de fazer a costura assim, ajeitando na máquina. Não tem problema, você tem que fazer a maneira que você sente mais confortável. Não esquece de retrocesso no início e no final. Olha como ficou. Agora, você tira o excesso de linhas de todas as partes e vamos desvirar. Esse é o canalzinho do elástico. Eu uso esse instrumentinho que é um passador de elástico. Ele prende numa ponta e depois você vai puxando e desvira tudo. Depois, com cuidado, solta e pronto. Um lado já tá virado. Ajeita as pontinhas
E olha lá como ficou a costura. Os outros dois, como são mais largos, a gente consegue desvirar na mão mesmo. Desvira, depois vai ajeitando o tecido e você precisa deixar a costura bem no meio deles, porque o próximo passo é ir passar no ferro com a costura bem no meio. Passados os três, olha lá como ficou. A gente agora vai costurar o elástico no canal pequeno. Usa o passador de novo, coloca o elástico, deixa uma pontinha para fora. Aí vai para a máquina e costura. Eu passo mais de uma costura para ficar bem firme. Eu acho que é o segredo maior do elástico. Assim não tem como ele soltar. Então, aqui eu vou fazer do outro lado, puxo o tecido para baixo, ajeito direitinho o elástico ali, tiro o passador e faço a costura também do outro lado. Olha lá, mais de uma vez, para poder ficar bem firme. Aí, a gente tira os excessos de linha. E tá pronto, gente. Elástico não é bicho de sete cabeças, tá vendo? Vamos agora montar. A gente deixa a costura pro lado de cima, em uma das peças. E a outra a gente vira para baixo. Tem que encontrar costura com costura. Passa uma pro lado da outra, isso vai fazer o nó do turbante, olha lá como fica. Aí você confere se tá costura com costura e vai colocar o canal do elástico com a costura para cima, ou seja, vai encontrar direito do canal com direito da faixa turbante. Alinha bem no meio, faz essa dobra, ajeita o tecido e a gente vai lá na máquina fazer uma costura. Mais uma vez, na máquina, ajeitando muitas costuras. Aí, passar uma vez só também acho que não vale a pena. Aí, eu passo umas 4 vezes, faço um retrocesso bem reforçado, olha lá. Aí, a gente desvira e faz o teste para ver se ficou bom. Como ficou direitinho, a gente volta, tira o excesso de linha e o excesso de tecido com essa ponta de elástico para fora, porque eu vou fazer agora um zigue-zague nessa pontinha, porque eu não gosto de tecido aparecendo, porque pode desfiar. Olha só, dessa maneira ele fica bem protegido, mesmo estando no canal sem ver. Aí a gente vai fazer o outro lado, ajeita o tecido, vira ao contrário e você tem que colocar direito com direito da faixa, fazendo com que a costura do canal do elástico fique virada para você. Repete o processo, dobrando, ajeita o elástico, viu que os dois lados estão virados para você e vamos costurar. De novo, várias costuras para ficar bem fixado. É o segredo do elástico, gente. E aí, tira os excessos e tá pronta. Olha só. Só falta esse restinho. Vamos lá e fazer o zigue-zague de acabamento. Eu gosto de fazer isso porque você pode pôr ela na máquina para lavar e aí não corre risco do tecido desfiar de jeito nenhum. É um passo rapidinho, olha lá. Não custa nada. Desvirou, tá pronta, gente. Que linda! Ficou assim, olha, a frente com esse nó que faz o turbante, essa lateral e a parte traseira. É um elástico bem generoso, então ele ajusta bem na cabeça, não machuca. E se precisar, você pode mudar um pouquinho as medidas de acordo com a sua cabeça. Você faz aí, a minha circunferência deu 57 centímetros para essas medidas. Você pode ajustar um pouquinho se a sua for menor ou maior, e até infantil. Eu vou colocar a faixa e aí cada um tem uma preferência, né? Mas você pode usar da maneira que você mais gostar.
bonito dela, eu acho que é quando cobre um pouco assim a orelha. Deixa eu tirar o óculos, senão complica aqui. Eu tô de brinco, às vezes também atrapalha um pouco, mas é só puxar assim que não sai. Olha, acho bonito usar assim, cobrindo uma parte da orelha. Né? Ele, em épocas de frio, é até gostoso, assim, que dá aquela cobridinha de orelha. Mas a gente também usa no verão, né? Porque aqueles dias muito quentes, quer tirar o cabelo assim da frente do rosto. Então, coloca lá atrás também, ele fica mais afastadinho aqui e tá ótimo. Então, é um acessório que dá uma caprichada no seu visual. Eu não me enxergo. E aí, você pode fazer vários desses e sair combinando com as suas roupas. Então, pessoal, esse foi mais um passo a passo, mais uma conversa aqui que eu tive com vocês, para mostrar para vocês que costurar não é difícil, não é impossível, é uma coisa muito gostosa de se fazer, precisa de um pouquinho de dedicação, de empenho, mas você faz a sua maneira, porque o principal pra gente é costurar, para não pirar. Até o próximo vídeo.